Oi, eu sou o Lucas, o Gameplay Manda dos Mangás, e este, é o segundo episódio desse papo nobre, gameplay mesco, que eu trouxe aqui no canal como um novo quadro, na qual eu pretendo, debater com vocês alguns temas, alguns tópicos que eu acho interessante, serem conversados. E no episódio anterior, a gente comentou, baseado naqueles arquétipos que eu montei naquela linha, sobre o colecionador e o leitor. Bem, aqui eu quero deixar um adendo, é a minha opinião. Eu sei que muitas pessoas vão ser aversas a ela, vão ter opiniões diferentes acerca dos arquétipos que eu montei. Porém, aqui, como eu montei esses arquétipos nessa linha do tempo, então eu estou demonstrando, definindo a minha opinião. Se tu concorda com ela ou não, eu tenho o maior prazer, de ouvir e debater contigo aqui nos comentários, para a gente chegar numa solução, numa conclusão mais plausível, mais palpável. Mas enfim, hoje eu quero falar sobre o colecionador leitor e o leitor colecionador. Vocês vão observar que eles estão, mais próximos do centro dessa linha que eu montei. E no meio da linha eu colocaria um ponto indicando sensatez, temperança, alguma pessoa temperada, uma pessoa equilibrada. O meio disso tudo seria o equilíbrio, seria literalmente a temperança. E o que mais se encontra, perto dessa sensatez seria o colecionador leitor e o leitor colecionador, tá bom? Então, nesse vídeo, nesse papo aqui, nesse audiocast, eu quero demonstrar para vocês a minha opinião acerca desses dois perfis, desses dois arquétipos que eu defini, beleza? Bora começar. Sobre o objetivo, primeiro tópico aqui é o objetivo. Como objetivo, o leitor colecionador, ele se mantém ainda se apegado à sua raiz de leitor. Ou seja, o objetivo do leitor colecionador é ler mangás e, eventualmente, adquiri-los em mídia física, aqueles que ele mais gostou, aqueles mangás que mais o marcaram. Ou seja, o objetivo dele, além de ler puramente os mangás, é adquirir aqueles que ele mais gostou. Ou seja, é um cara que assiste o anime de Chainsaw Man, ele lê o mangá de Chainsaw Man nas scans, e ele gostou tanto que ele pretende adquirir aquela coleção de Chainsaw Man. O objetivo do leitor colecionador não é ter uma coleção grande, não é expor uma grande coleção, mas é colecionar aquilo que mais o tocou, que mais o marcou. Ele é um leitor que busca guardar para si e expor também, obviamente, os mangás que mais o tocaram, mais o marcaram, que mais o fizeram refletir. É um leitor mais conceituado, eu diria assim, um leitor que participa, do mercado ativo de mangás. Já o colecionador leitor, ele tem um objetivo diferente, do colecionador puro. Além de ler os mangás e de guardar os mangás e de expor os mangás, o colecionador leitor não é tão apegado às grandes experiências, que o colecionador raiz busca. Pois, como a gente viu, no vídeo anterior, o colecionador muitas das vezes ele não quer saber mais do mainstream, ele vai buscar muito lá fora, ele vai buscar muito na mídia internacional, em outras línguas e assim por diante, por ele se tratar de uma pessoa mais conceituada, mais velha, mais experiente no mercado. Então, o objetivo do colecionador leitor, além de ler os mangás, de adquiri-los, guardá-los, expô-los, é comprar mangás sem que ele tenha lido, sem que ele tenha assistido uma review, sem que ele tenha assistido um anime. Ele simplesmente compra o mangá porque ele acha a ideia interessante, a capa interessante, e a partir de um volume ou de 2, 3 volumes, ele vai decidir se ele vai acompanhar ou não. Então ele seria um leitor mais experimental, um colecionador, que não se arrisca tanto, mas que ainda se arrisca sim, comprando obras que ele não conhece e que ele não busca conhecer através dos outros, mas através da sua própria experiência. Método. Bom, aqui nesse segundo tópico, os métodos ainda se permanecem baseados na raiz do que esses arquétipos são. Ou seja, o leitor colecionador, ele ainda tem aquela raiz de método do leitor tradicional. Ele vai buscar ler os materiais dele pelas scans, ou através do empréstimo de mangá, seja através de um amigo, de um colega, de um conhecido e assim por diante. Porém, o leitor colecionador, ele vai adquirir eventualmente o mangá se o mangá o agradar, se o mangá, o emocionar, o tocar, o marcar e assim por diante. Então, assim, o método dele permanece igual ao método do leitor, que é buscar através de scans a leitura e, porventura, posteriormente, se aquele mangá atingir essas observações que eu citei, se marcar ele, se ensinar algo para ele, se ele simplesmente gostar e achar divertido, ele vai adquirir. Já o colecionador, o método dele também permanece na sua raiz, de colecionador puro. Ele vai buscar ler esses mangás, comprar esse mangá através de livrarias e lojas online especializadas. Então ele sempre vai estar buscando descontos também, assim como o colecionador. Ele sempre vai preferir a mídia física, assim como o colecionador puro.
E ele também é um rato de loja, né, gente? Ele tá todo dia, ou quase todo dia, entrando nessas lojas online, vendo os descontos, vendo os mangás em promoção. A diferença dele realmente, né, desse método dele pro método do colecionador puro é que ele não se arrisca tanto, né, fazendo todas as coleções. Porque assim, o colecionador mesmo puro, como ele já leu muito e conhece muito, geralmente ele arrisca essas novas coleções, né? Então assim, o colecionador mesmo, a gente vê que ele sai fazendo todas as coleções. Então assim, toda obra que é lançada no mercado, ele tenta pegar pelo menos o volume um para conhecer a obra. Já, né, o colecionador leitor não. Ele vai naquilo que mais lhe interessa, o que mais lhe parece importante, né? Importante não, o que mais lhe parece interessante, seja pela capa, seja pela temática, pela proposta do mangá. E através disso ele vai adquirir, mesmo sem ter lido, sem ter ouvido falar, sem ter visto alguém comentar sobre o mangá em si. Ele vai buscar porque ele é curioso. O colecionador leitor, ele é curioso. E essa curiosidade dele só vai ser sanada se ele comprar o volume um ou os 3 primeiros volumes, ou os 5 primeiros volumes. Cada um utiliza uma regra diferente. Eu mesmo, né? Eu mesmo me coloco, né, nesse arquétipo de colecionador leitor. Então eu me arrisco assim nessas obras que eu nunca ouvi falar, mas que eu acho a proposta interessante, e compro sempre os 3 primeiros volumes da obra. E a partir dos 3 primeiros volumes eu me decido, né, se eu vou continuar ou não. Se eu vou continuar, eu compro o volume 4 e 5 para depois eu pegar a coleção. Então aqui vocês podem observar que o colecionador, ele pega desde o volume um e vai em diante, né? E já o colecionador leitor, não. Ele não tem tanto receio em dar uma pausa, né, na coleção. Ele não tem tanto receio em dropar uma coleção. Um colecionador puro mesmo, ele não vai dropar uma coleção nunca, né? Já o colecionador leitor, ele não tem receio de dropar uma coleção que não está agradando. Então, se a coleção tem 20 volumes e ele comprou 10, né? O meu caso é com Shokugeki no Soma, né, que é Food Wars. Eu mesmo tenho os 10 primeiros volumes de Food Wars, é uma obra que eu gostei, mas eu não pretendo completar. Então tá lá na minha coleção os 10 primeiros volumes, se eu não me engano, finaliza em 32, eu não sei, por volta dos 30 volumes. E eu não tenho pretensão de terminar essa obra. Se um dia surgir a oportunidade de pegar esses volumes baratinhos, eu pego, mas se não, pra mim tanto faz, tanto importa. Porque não é uma coisa tão importante, não me marcou, é engraçado, é legal, é interessante, mas pouco me importa completar essa coleção. Então assim, o colecionador leitor ele é mais desapegado, né? Então já falamos demais aqui, né, sobre o método, vamos para a valorização. Esse terceiro tópico aqui sobre valorização também, né, se mantém um pouco nessas raízes, pois o leitor colecionador, o que ele vai mais valorizar no mangá não é o argumento, não é o roteiro, não é a quadrinização, não é a arte, não é a historicidade, não é os bastidores, nem nada do tipo. É se aquilo o marca, se aquilo o toca a ponto de fazê-lo comprar o mangá de mídia física. Pois, cá entre nós, o mangá aqui no Brasil é um hobby, é algo caro de se manter. Então, o leitor colecionador, eu diria que ele é um tanto um quanto mais consciente, né, do que esses outros arquétipos todos. Ele é o que mais se aproxima do centro, pois ele não vai sair comprando tudo que ele vê pela frente, ou tudo que ele achar interessante, né, por mais que seja barato. Ele vai comprar aquilo que realmente ele quer. Ele é uma pessoa mais sensata. Ou seja, ele é uma pessoa que lê mangá e muitas das vezes não tem nenhum mangá em casa, na sua coleção, mas que o objetivo dele é ter algumas pequenas coleções para que ele possa depois demonstrar no futuro ou reler no futuro, assim por diante, né? Não sei qual é o objetivo pessoal dele, né? Aqui eu tô colocando um objetivo mais amplo, né? Mas no futuro ele quer ter essa obra. Então é uma pessoa que às vezes não tá com a coleção porque não tem condição de comprar ela, mas que se tiver a condição ele vai comprar. Então assim, a gente tem muitos leitores colecionadores no Brasil, né? O grande público, né, de mangás no Brasil é leitor colecionador. São pessoas que têm obras como One Piece e só colecionam One Piece. Pessoas que têm obras na estante como Vagabond ou My Hero Academia e só. Pessoa que tem Chainsaw Man ou Naruto ou Fairy Tail ou Hunter x Hunter e só. Uma pessoa que tem uma coleção ou duas coleções e somente isso e ela está satisfeita com isso. Para ela basta ter só aquelas coleções que lhe importam. Então é uma pessoa que tem Hunter x Hunter ali e o Hakusho e está muito feliz com aquela coleção que ele tem. Ele não busca comprar e adquirir outras coleções. Já o colecionador leitor não. Ele é uma pessoa que se arrisca mais. Um exemplo, eu pego coleções e coleções e coleções e coleções e ao longo do tempo eu vou decidindo se eu vou continuar, se eu não vou. É uma pessoa que se arrisca mais, né? Que adentra mais nesse mundo, né, de mangás. E aí isso é perigoso, porque o colecionador leitor, ele pode se tornar um colecionador acumulador antes mesmo de ser um colecionador. Por quê? Ficou um pouco confuso aqui de entender, mas eu vou esclarecer. O colecionador leitor, geralmente, ele é um cara mais emocionado, né? Vai mais um tempo, assim, né? E ele pode se tornar um colecionador, né? Buscando essa academicidade, essa intelectualidade no mundo dos mangás, ou ele pode pular direto para um acumulador.
e simplesmente começa a comprar, 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 vai fazendo coleção e acaba não lendo nada, acaba tendo coisas que ele não gosta e ele não quer se desfazer. É um acumulador, né? Mas, bom, eu falei um pouco sobre a valorização do leitor colecionador, né? Que ele valoriza mais o mangá que toca ele. Já o colecionador leitor não. Ele ainda tem uma diferenciação baseada na sua raiz de colecionador, que seria buscar novas experiências, conhecimentos através do mangá lido, né? Por sua vez, ele também analisa os pontos da obra, como o roteiro, ele vai analisar inconscientemente os argumentos utilizados, a forma com que é contada a história, toda a quadrinização, a arte, né? A história daquele mangá, a história, as inspirações do mangá, os bastidores ele pode querer buscar ou não. Porém, o colecionador leitor ele vai se desapegar fácil, né? Se a obra que ele está gostando, que ele está lendo, mas ele que está achando que aquilo não tem um futuro, né? O meu caso foi Dororedoro, eu achei a arte interessante, porém eu não gostei do argumento e eu não vi futuro para essa obra. E eu abandonei. Comprei três volumes, né, três encadernados, porque é uma regra padrão que eu sigo. E tá aí na minha coleção. Não pretendo continuar e tá aí, vai ficar aí. Vamos então pro quarto tópico, né, que é o perfil moral. Eu colocaria o perfil moral do leitor colecionador como uma pessoa tendenciosa, né? Porém, ele é uma pessoa tendenciosa e justa, pois ele vai tender para a mídia, né? Ele vai tender para as coisas grandes, o que está sendo hypado no momento, né? Se o anime X está sendo hypado no momento, ele vai assistir. Se ele gostar, ele vai ler nas scans o mangá. Porém, ele é justo, porque se ele realmente gostar, ele vai comprar esse mangá, né? Mais pra frente, né? Quando tiver uma condição, ele vai buscar fazer essa coleção. Já o perfil moral do colecionador leitor, eu colocaria que ele é imparcial, porém ele não é justo, né? A diferença, né, do colecionador puro, que ele é imparcial e justo, pois o colecionador leitor ele vai pegar essas obras, né, que às vezes ele não conhece, obras que ele não não ouviu review nenhuma, tanto positivo quanto negativo, e ele vai, né, de forma imparcial ler essa obra. E através do seu próprio julgamento, ele vai definir se a obra é boa ou não. Então isso eu coloco algo como injusto, né? Porque você definir se uma obra é boa ou não, sem ter uma base, né, acadêmica, sem ter uma base intelectual, né, sem conhecer o mercado, o público e assim por diante, eu colocaria isso como um ato injusto. Porém, né, tem muitos colecionadores leitores que são justos. Então é um perfil moral que ele meio que balança, ele tende por um lado e para o outro. Né, o colecionador leitor ele é imparcial, porque ele busca obras independente da opinião alheia, porém ele tende a ser justo ou não justo. Né? Ele tende a gostar e levar isso adiante, ou não gostar e levar isso adiante. Então fica uma dualidade, né? É uma justiça dual. Mas eu acho assim que é um perfil moral muito ético, né? No meu ponto de vista, é um perfil mais ético, que é um perfil mais pessoal, livre de opinião alheia. É um perfil que eu gosto mais. Agora, nesse quinto tópico, perfil psicológico, eu poderia falar também, né, sobre o leitor colecionador, que diferente do leitor puro, ele não é bipolar, né? Ele depende sim também de um influencer, ele vai depender de um youtuber, né? Mas ele também vai depender da mídia em geral. Então você tem a Crunchyroll, você tem outras mídias, né, que fazem a publicação de animes, que te faz essa divulgação de mangás. E através dessa mídia, ele vai captar aquilo que está sendo mais hypado, mais mostrado no momento, e ele vai consumir isso. Então o leitor colecionador às vezes vai buscar vídeo de quais são os mangás mais ovacionados de todos os tempos. Ele vai buscar vídeo de quais são os animes mais assistidos de todos os tempos. Então ele vai sempre pela tendência. Porém, se a tendência o agradar, ele vai adquirir a mídia física. Diferente, né, do leitor puro, que ele só consome e ele não, né, vamos dizer, não interfere, não participa do mercado de forma ativa. O colecionador leitor, né, como perfil psicológico, eu coloco aquele que guarda também e armazena as informações das obras lidas, porém, ele, como não é um acadêmico, ele não fica relembrando, né, fazendo comparação, fazendo entrelaçamento entre as obras, e acaba com que ele esqueça, né, isso é humano, ele acaba esquecendo, né, muitas obras que ele leu, ou muitos diálogos que ele leu, muitas ilustrações que ele leu. Porém, é um perfil psicológico também que eu coloco é que ele é emocionado, diferente do colecionador raiz, porém, ele é consciente, é um emocionado consciente. Por quê? Às vezes ele vai atrás de uma coleção, né? E aí ele busca a coleção, começa a ler ela, e aí ele pega o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume. Ele viu que não agradou, ele é consciente de que ele deve parar, né? Já o colecionador não, ele vai levando aquilo até o final, para que no final ele possa julgar a obra. O colecionador leitor não. Ele pega ali os três primeiros volumes, se não agradou ele para. Se agradou ele, pega mais dois volumes. Então geralmente é uma pessoa que pega uma obra já em andamento, não começa ela de supetão. Beleza, então, né? Vamos falar sobre agora o sexto tópico, mercado.
Eu coloco o leitor colecionador como grande parte do público que a gente tem aqui no mercado, né, de mangás, pois são eles que movimentam os mangás mais hypados, através deles, né, e por eles que esses mangás mais hypados vendem tanto. Então você vê One Piece sendo reimpresso agora em Tankobon e na versão 3 em 1, porque tem muitos leitores colecionadores que estão vindo, né, do anime, da Scan Digital, dos canais, né, que fazem vídeos de teorias, do próprio live action, né, que tá tendo One Piece agora no momento, e através disso eles querem conhecer a obra. Então as editoras veem isso e publicam, né, tanto na versão Tankobon quanto na 3 em 1, esses materiais para que eles possam adquiri-los e participarem ativamente do mercado nacional de mangás. Então eu vejo eles como grande parte do público novato, né, o público iniciante, porque eles vão participar do mercado, não de forma tão ativa como o colecionador-leitor, que já eu colocaria até como estágio evoluído, né, gente? Assim, parece que do leitor se passa para o leitor-colecionador e ele se passa para o colecionador-leitor, né, posteriormente. Né? Mas, assim, de todas as formas, é possível, né, ele também ir para outros arquétipos e acabar sendo um acumulador no final, né, e não evoluir em nada. É complicado, né? Quando se trata de temas, assim, arquétipos de personalidades, essas coisas são complicadas de se definir, de se embasar de forma sistemática. Eu tô dando aqui só um sombreamento, né, sobre o que eu acho desses tipos de perfis, né, de pessoas. Mas eles sim compõem grande parte do público, geralmente é o público mais novato, e eles participam sim da movimentação do mercado. Então você vê Naruto Gold, você vê One Piece 3 em 1, One Piece Tankobon, você vê Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba, Hunter x Hunter, Fairy Tail, essas obras mais assim ovacionadas, elas querendo ou não sempre estão aí disponíveis, né? Pelo menos os primeiros volumes estão aí disponíveis no mercado, porque o próprio mercado, as próprias editoras viram que tem muito leitor se tornando um leitor colecionador, mas eles não conseguem entrar no mercado porque as próprias editoras não dão chance para eles entrarem no mercado. Mas hoje em dia já é diferente, né? As editoras grandes como Pipoca Nankin, Panini Comics, com selo Planet Mangá, a JBC, a New Pop, tem também a Devir, né? A Devir Veneta e essas outras editoras aí que publicam coisinhas aleatórias ou de vez em quando, mas estão com o catálogo até que disponível nessas obras mais mainstream, né? Geralmente, igual a Panini, tá lançando box fechado, então a pessoa vem lá da animação de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, e puta, animação foda. E aí chega nos mangás, lê, gosta, quer colecionar, tem um box fechadinho ali, ó, com todos os volumes ali, com uma caixa bonita, com os marcadores, com os brindes, prontinho pra pessoa pegar, ler tudinho e guardar na sua estante. Uma obra que marcou, uma obra que ela gostou, tá na estante. Então, assim, hoje em dia, você vê que as editoras estão preocupadas em fazer esses leitores colecionadores participarem do mercado. E eles estão participando sim do mercado. Já o colecionador leitor, ele faz parte da imensa maioria do mercado, porque é ele que consolida o mercado de mangás. Né? Como que eu posso definir aqui? Eu coloco ele como a grande maioria porque quem mantém o mercado de mangás não é o leitor colecionador, é o colecionador leitor. Por quê? Ele vai manter as obras que estão em andamento. Porque o leitor colecionador, ele vai pegar aquilo que ele gostou, então é aquilo que ele já leu, ou aquilo que ele está lendo. Então ele não vai se arriscar, né? Ele não vai, tipo, tô lendo aqui Naruto, vou comprar aqui uma coleção aqui de Children of the Sea. Eu vou comprar uma coleção aqui de Eden Zero. Eu tô lendo aqui One Piece, tô gostando bastante, então vou comprar a coleção de Shaman King, Big da JBC. Não tem nada a ver, velho. O leitor colecionador não vai fazer isso. Mas o colecionador leitor não. Ele vai estar lendo aqui o Berserk dele, né? Falar, tem um Rush Fighter ali, um Shonen de galo. Interessante, vou ali pegar o volume pra ver como é que é. O cara tá lendo ali One Piece, aí fica sabendo, tem Kaiju Number 8 aqui, parece que é um shonen de ação bacana. Então vou pegar o primeiro volume pra ver como é que é. Então você vê que o colecionador leitor, ele participa muito mais, porque ele tá muito mais disposto, né, a experienciar o novo, ele tá muito mais disposto a absorver o novo, a participar das novidades, a participar do que é lançado no mercado, do que o leitor colecionador. Então o colecionador leitor, ele é mais ativo sim no mercado, ele é a base do mercado. Somos nós, né, colecionadores leitores, que às vezes, né, desapegamos de algumas obras, entramos em ato com algumas obras, mas somos nós que mantemos esse mercado de mangás. Então, assim, querendo ou não, nós somos aqueles que devemos guiar os leitores, né, e posteriormente, né, os leitores colecionadores, para que se tornem colecionadores leitores, né, pessoas mais ativas no mercado. Porque o leitor colecionador, muitas das vezes, ele vai comprar ali uma, duas, três coleções de mangá, e às vezes daqui 3, 4 anos que ele vai comprar outra coleção de mangá. É uma pessoa que entrou agora no mercado, compra ali Naruto, compra One Piece, aí ele começa a acompanhar One Piece, Hunter x Hunter e acabou. Ele não vai pegar mais nenhum mangá. Porque pra ele só essas três coleções, essas três séries é o suficiente. E ele vai acompanhar ali todo mês ali. One Piece pra ele já tá bom. Acabou. Já o colecionador leitor,
Não, pra ele nunca tá bom só o que ele tem. Pra ele nunca tá bom. Então, é aí que a gente entra nesse último tópico. O sétimo, risco. Cara, o risco do colecionador leitor é o acumulismo. Porque como pra ele nunca tá bom, né, o que ele tem, né, ele sempre quer experimentar algo novo, o perigo maior dele é querer experimentar tudo e tudo que já está em andamento, pegar todos os volumes e acumular uma dívida enorme em termos financeiros e acumular uma pilha de leitura enorme, sendo até impossível um ser humano ler esse tanto de obra. Eu coloco assim que o mais fácil, né, de se tornar um acumulador é o colecionador leitor, porque ele está longe, né, da sensatez dessa minha linha que eu tracei. E como ele quer sempre experimentar algo novo, é muito fácil dele cair nas armadilhas, né, das editoras que publicam muitos mangás, cara. É mais de 30, 40 títulos por mês, né, só da Panini, pra você ter ideia. E títulos que estão com 10 volumes já lançados, 7 volumes já lançados, 15 volumes já lançados, 3 volumes já lançados. Então, se o cara for entrar nessa pira de querer pegar tudo, cara, ele vai se afundar, tanto na vida financeira como na vida psicológica dele, né? Porque o cara não vai conseguir ler isso tudo, né? Mas, assim, o risco, né, do leitor colecionador agora, né, que eu quero dizer, ele voltar a ser um leitor. Então, assim, é como se tivesse andar para trás. Para mim, o risco, né, dele ser do leitor colecionador é andar para trás e voltar a ser um leitor. Porque pensa comigo, cara, uma pessoa que está consumindo o anime, ele consome a scan, e muitas das vezes o anime que ele consumiu e a scan que ele consumiu, ele não pagou nada. Tá simplesmente no mercado, vamos dizer assim, pirata. O risco é ele não entrar no mercado de mangás e não favorecer, não ajudar a gente. Então, assim, quando ele entra, a gente sai ganhando, né? Nós que somos colecionadores, leitores, saímos ganhando. Mas quando ele volta para trás e abandona o mercado de forma sistemática, né? Ele abandona mesmo, assim, não compra nada mesmo, ele não ajuda a gente. Vocês percebem? Porque se o mangá vende menos, a tendência é o preço dele subir, né? Para compensar as despesas. Se o mangá vende muito, a tendência é o preço se manter e não subir, né? Então, assim, você vê mangás que são caros hoje em dia, né? Mas tem mangás que se mantêm no mesmo preço há uns 2 anos, né? Mangás que vendem bastante. Uma previsão aqui é que o mangá de One Piece mantenha, né, pelo menos esse preço de R$ 34,90, a versão Tankobon, pelo menos por uns 2, 3 anos, sem ter aumentos. Porque o público, né, tá comprando e tá colecionando o Tankobon de One Piece. Mas vocês sabem o que são, né? As editoras e assim por diante, eles vão dar justificativa da inflação e assim por diante, e eles vão aumentar os preços do mangá. Mas, uma sociedade mais justa, vamos pensar assim, no Japão, por exemplo, Naruto, para vocês terem ideia, desde a primeira edição até a última, se eu não me engano, teve um reajuste ou só 2 reajustes de valor. E foi reajuste mínimo. E olha que a inflação lá varia sim também, igual no Brasil. Para positivo, para negativo, mas varia, a inflação ali varia. Mas eles são justos, porque se o mangá tá vendendo bastante, tá pagando nossas despesas, tá dando nos lucros, etc., a gente vai manter o valor, porque o público tá acostumado com aquele valor. 2000 years later. Mas bom, falei demais, né? Já falei muito. E eu espero ter ficado claro, né? Quase 30 minutos, na verdade mais de 30 minutos aqui, né? Falando. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a minha definição de um colecionador leitor, que eu faço parte desse grupo, e de um leitor colecionador. São pessoas que eu gosto bastante. Eu agradeço a presença de vocês, né, nesse audiocast, nesse papo nobre, gameplemesco. Tem um grupo aí na descrição do WhatsApp, né? Na verdade, tem um grupo na descrição do vídeo, do WhatsApp, do grupo Gameplay dos Mangás. E também tem aí os vídeos do canal, né, mostrando a minha coleção completa, alguns unboxings que eu realizei e as minhas últimas leituras realizadas. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se não ficou claro algum ponto, assista de novo. Brincadeiras à parte, né? Pergunta aí nos comentários. Eu tô com total disposição, né, pra conversar com vocês sobre este tema. Valeu, falou e tchau!